O que você dirá ao Senhor no dia que Ele voltar e perguntar assim: onde estão os filhos que eu te dei? Você já imaginou isso? Já passou pela sua mente essa pergunta? Se ainda não passou essa pergunta na sua mente, então já é o momento de você se preocupar, porque Jesus vai perguntar, principalmente se nós somos pais. E eu pergunto para você: você está, meu querido irmão, minha querida irmã, educando seu filho no caminho do Senhor, como diz lá em Provérbios 22, verso 6? Será que estamos verdadeiramente ensinando os nossos filhos como eles devem ser, como eles devem agir, como eles devem se comportar diante deste mundo tão perverso que só ensina coisas más? Às vezes nós nos preocupamos demais com a nossa vida cotidiana e esquecemos dos nossos pequeninos. E não se esqueça de uma coisa: nós somos os espelhos para ele. Se dentro de um lar existe um comportamento que não é cristão, por mais que às vezes nós falamos que somos cristãos, a criança ela vai se espelhar em cada um de nós. Ela vai absorver tudo o que ela está vendo e ouvindo dentro de um lar. E aí eu pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, se dentro de um lar existem palavras ásperas, existe um temperamento estúpido dentro de um lar, se existe uma falta de paciência, falta de humildade, falta de mansidão, domínio próprio, como essa criança vai estar vivendo dentro desse lar? Nós precisamos ser um exemplo. Olha a vida de Cristo quando ele era criança, olha o exemplo de Maria e José ao educar o seu filho. Nós sabemos que ele foi criado num lar mais cristão do mundo, porque a Bíblia fala que Maria e José eram justos diante de Deus. E nós precisamos buscar a justiça de Cristo para que nós possamos educar nossos filhos no caminho do Senhor. Às vezes nós deixamos, sabe quem, os nossos filhos para ser educado? Lá na igreja, lá na escola sabatina, ou num projeto que tem na igreja lá, e só cobramos nossos filhos: ah lá, filho, estudar lição. É assim que às vezes eu escuto falar: ah, ele não estuda, ele não quer pegar lição, o que eu posso fazer? Mas será que é assim? O certo não é nós, pais, sentarmos com os nossos filhos e falar assim: olha, vamos estudar hoje, vamos pegar nossa Bíblia, vamos cantar um hino, vamos estudar a palavra de Deus para nos prepararmos para a volta de Cristo. É seu exemplo dentro do lar. A criança ela vai se espelhar muito em cada um de nós que somos pais e mães. E outra coisa, não se esqueça de uma coisa: nunca diga essa frase: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso jamais deveria estar na boca de um cristão, porque a criança ela tem que fazer e viver aquilo que você vive. Não adianta você cobrar a criança que ela deve se comportar, que ela deve ter boas palavras, que ela deve ser mansa e humilde, que ela deve ser paciente, se você não é nada disso dentro da sua casa. Porque é você que é o espelho dentro do lar. É você que tem que ser o exemplo para essa criança. E não falar que ela deve fazer uma coisa e não ver o que você faz. Olha só o que o Espírito e Profecia nos fala. No livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 108, a irmã White declara assim, olha, que esse versículo ordena aos pais a dirigir, educar e desenvolver. Para fazer isso, porém, deve eles próprios compreender o caminho em que deve a criança andar. Então, você tem que saber o caminho que deve andar. E para você saber, você tem que ser um exemplo e viver aquilo. Porque a criança não adianta, por mais que você fale: vai estudar, menino, vai pegar a Bíblia, vai para a igreja. E você não estuda, não pega na Bíblia, você não vai para a igreja. Não é? E você quer que ela seja o quê? Se você não é aquilo que você quer que ela seja. É isso aí. Testemunhos para a Igreja, volumes 4, na página 368, terceiro parágrafo. Olha o que nos diz. Muitos pais se esquecem de sua responsabilidade para com Deus de educar filhos para a utilidade e dever de tal forma que seja uma bênção para si mesmo e aos outros. Tem pais que esquecem disso. Olha que coisa. E ainda fala assim, ó, frequentemente as crianças são mimadas desde a meninice, maus hábitos se tornam fixos.
Quer dizer, então, que muitas crianças, elas são tão mimadas, que às vezes nós, pais, estragamos os nossos filhos. Deixa os filhos fazer o que querem. Dentro de casa, quem manda é os filhos, não é o pai. Você já viu uma coisa dessa? Eu já vi. Eu já vi criança que se esperneia, se joga, bate cabeça no chão e bate cabeça, se joga em tudo quanto é lugar. E aí, sabe como ela vence o pai e a mãe? Pelo cansaço. Ela começa a chorar, começa a gritar, começa a espernear. E aí o pai e a mãe, que não quer ver aquele tipo de coisa, vai, pega, faz isso, faz aquilo. Não tem problema não. Quando ele crescer, eu corrijo. Eita, vai corrigir mesmo. Vai não. E olha só o que acontece. Os pais têm estado curvando o rebento. Que tristeza. Deixa os filhos fazer o que bem querem dentro do lar. Hoje não tem mais disciplina. Antigamente as pessoas eram respeitadas, os mais velhos, né? Hoje não tem mais respeito, é você, né? As crianças hoje, você está conversando com dois adultos, está conversando, a criança se mete no meio da conversa, não acontece mais nada. Eu, na minha época, me meter na conversa da minha mãe com outra pessoa, saia de lá com um quente e 2 fervendo. E aí, como é que está a educação do seu filho? Você deixa ele fazer o que ele quer? Ele começa a chorar, se espernear, se jogar no chão, e aí ele te vence pelo cansaço e você faz tudo o que ele quer. Será que é isso que você faz? Ou você corrige ele? Olha só, continuando aqui, ó. Pela sua maneira de educar, olha só, gente, o caráter ou se desenvolve com deformidade ou com simetria e beleza. Então, se hoje as crianças estão dessa forma, a culpa é de quem, gente? É do governo? Não. A culpa é dos pais. E continua. Mas, enquanto muitos erram do lado da condescendência, olha que coisa, outros vão ao extremo oposto e governamos filhos com vara de ferro. É uma coisa que nunca deve acontecer. Ou você é extremo demais ou liberal demais. Tem que haver um equilíbrio na educação dos nossos filhos. E como é que você vai conseguir esse equilíbrio? Somente orando ao Senhor, pedindo dele sabedoria e entendimento para que possamos educar nossos filhos de acordo com a vontade dele. Nunca exagerar e nem também liberar. Não devemos ser assim. Nenhum deles segue a direção bíblica. Olha, nenhum deles o quê? Aquele que é liberal demais e aquele que é feroz demais, aquele que é pulso firme demais, assim que chega até a cansar a criança. Isso o quê? Não é bíblico. Mas ambos estão fazendo uma obra terrível. E eu pergunto, será que você está nesse ponto de estar liberando demais ou está pressionando demais o seu filho? E aí continua. Estão moldando a mente dos filhos e devem prestar contas no dia de Deus pela maneira como tem feito. Que tristeza. E aí eu pergunto, tristeza vai ser, sabe para quem? Aqueles que não educaram os filhos no caminho do Senhor. E aí continua, a eternidade revelará o resultado da obra feita nesta vida. Ou você vai ter um resultado para a vida eterna, ou para a morte eterna. Misericórdia, que isso não aconteça na vida de nossos filhos, por causa da nossa própria negligência. E aqui também fala assim, os pais que negligenciaram as responsabilidades que Deus lhes deu, deverão enfrentar essa negligência no juízo. Que isso não seja nem o meu caso, nem o seu caso. E ainda fala, então o Senhor perguntará, onde estão os filhos que eu vos dei para educar para mim? Nossos filhos que Deus nos deu é para educá-lo nos caminhos do Senhor. Quantos estão deixando os filhos fazerem o que querem? Perdendo tempo, sabe como, gente? No celular, no tablet, é joguinho, é coisas que às vezes os pais nem estão observando e estão fazendo coisa errada no celular. Sabe, deixa o dia inteiro à toa, sem fazer nada na vida, em vez de educar a criança a ter ordem e decência. Tudo tem o seu tempo. Existe tempo para brincar, tempo para trabalhar, tempo para estudar, mas infelizmente os pais estão deixando a criança o dia inteiro ocioso.
e fica o dia inteiro fazendo coisas que às vezes os pais nem sequer estão notando o que está fazendo. E é dessa forma que a criança está crescendo, se desenvolvendo e formando um caráter de crianças que não têm um pensamento sobre o futuro. Não teve assim uma disciplina. É isso que nós estamos vendo. É isso que eu vejo direto, crianças assim o dia inteiro sem ter o que fazer. O pai e a mãe, que são cristãos, e também quem não é cristão, deveria educar os filhos. Sabe de que forma? É levantar, buscar Deus em primeiro lugar, a lição, estudar, ir para a escola. Quando chegar em casa, ter uma atividade para fazer do dia em casa. Não deixe seu filho ocioso. Ele tem que aprender a ser alguma coisa na vida, a ser alguém na vida, para o próximo, ajudar o próximo. Hoje em dia as crianças são egoístas, não têm coragem de dar um brinquedo para o próximo, não tem coragem de dar um brinquedo para um irmão que briga, quebra o pau. É isso que nós estamos vendo no nosso futuro, dentro da nossa igreja também. E ainda fala assim, ó, porque não estão à minha mão direita? Deus vai perguntar para nós, os filhos que se perderam, por que eles não estão à minha mão direita? E aí, pai, mãe, o que você vai responder, o que eu vou responder se isso acontecer com os nossos filhos? Então, muitos pais verão que o amor insensato lhe cegou os olhos quanto às faltas dos filhos e fez com que esses desenvolvessem caráter deformado, impróprios para o céu. Foi a culpa dos pais. Os pais são culpados dos filhos não estarem no céu. Aí você pode estar falando assim, peraí, meu filho já é adulto, ele tinha que escolher o caminho dele. Mas e quando era criança, você educou corretamente? É claro, gente, eu vou falar uma coisa para você. Nossa obrigação como pai e mãe é educar nos caminhos do Senhor. Vai chegar uma certa idade que ele vai escolher o caminho dele. Eu sei disso. Mas tem um texto na Bíblia que fala que ele não vai se esquecer. A pessoa fala, mas ele vai voltar. Não, ele vai lembrar de tudo que você ensinou. Ele não vai esquecer de nada. Mas a escolha vai ser dele. Ele vai decidir se vai se salvar ou se vai se perder. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se fosse educado, eu não sei se com mais oração, com mais dedicação, talvez ele permanecesse. Talvez a culpa não seja nossa, mas talvez a culpa seja nossa sim também. Nós não sabemos quais são os verdadeiros motivos, mas às vezes nós temos um pouquinho de parcela de culpa, porque nossos filhos não estão no caminho do Senhor. Eu já falei, às vezes pode acontecer do livre-arbítrio, como Deus permite. Deus é tão maravilhoso que Ele deixa cada um escolher o seu caminho. E às vezes os nossos filhos não querem o caminho do céu. Infelizmente, é triste falar isso, é triste ouvir, mas nossos filhos às vezes não querem o caminho do céu, não é atraente para eles. Mas eu pergunto, será que ele não é atraente porque nós fizemos um céu de uma forma tão ruim, que a ponto de ele não querer comparecer, estar lá? Né? É uma pergunta que fica no ar. Quem será? Será que a culpa foi minha ou não? Né? E continuando. Outros verão que não dedicaram aos filhos tempo e atenção, amor e ternura, sua própria negligência dos deveres, fez dos filhos o que agora eles são. Você entendeu? Outros verão que não dedicaram aos filhos um tempo e atenção. Às vezes pode ser que seja esse o motivo. Não dedicamos tempo e atenção, mostrar como é maravilhoso o céu, como é lindo se preparar para estar lá. Aquele céu que a Bíblia fala que as ruas vão ser de ouro e cristal, que nós vamos ter anjos voando para os lados, nós vamos ver Jesus, nós vamos ver aquelas pessoas do passado, Enoque, Noé, Elias. Sabe, às vezes nós não fazemos uma realidade para que eles possam imaginar como é bom estar com Jesus Cristo. Aqui está dizendo isso. Às vezes nós não dedicamos tempo e atenção para eles, explicando como será o céu, a nova terra. E ainda fala o seguinte, amor e ternura às vezes faltam em nossos lares. E a sua própria negligência do dever fez com que os filhos agora não são herdeiros do céu. Minha oração e o meu desejo é que venhamos verdadeiramente educar nossos filhos no caminho do Senhor. Que eles possam permanecer conosco até a breve volta de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus está voltando e precisamos sim educar nossos filhos no caminho do Senhor.
Mas nós sabemos também que eles têm o livre-arbítrio de escolher o caminho que eles querem seguir. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus não quer ninguém forçado lá no céu. Mas eu tenho certeza que se nós educássemos nossos filhos de uma forma que ele visse em nossos rostos a alegria de se preparar para a volta de Jesus, tenho certeza que eles iriam estar lá também. Então, meu desejo e a minha oração, que venhamos verdadeiramente educar nossos filhos no caminho do Senhor, porque quando Jesus vier perguntar para mim e para você onde estão os filhos que eu te dei, você pode falar: eis aqui a herança que o Senhor me deu, agora estou devolvendo ao Senhor. Esse é meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Amém.